Olá! Muito obrigado pela presença do Mora Atender Bem. E hoje eu estou com uma mega convidada. Aguarda só um pouquinho que eu já vou te falar. Mas antes eu quero agradecer aqui aos nossos patrocinadores, a LTS Engenharia, a Cheiro de Bolo e o Registro de Cartório e o Registro de Imóveis, Terceira Circunscrição aqui de Campo Grande. Muito obrigado por esse apoio. E vamos lá, tá? Ela é empresária, ela é formada em gestão de recursos humanos com especialização em treinamento e desenvolvimento pela Universidade do Paraná. E vai vir mais além na conversa, ela vai trazer outras, um pouquinho da carreira dela, da história, que é como é que ela chegou até aqui. Vocês vão gostar pra caramba. Eu tô falando da Nayara. Muito obrigado pela presença, seja muito bem-vinda, tá? É uma honra ter você aqui. Eu sempre quis trazer, só que nunca eu consegui encaixar. E dessa vez eu fiz o convite, que bom que deu certo. Com certeza, eu que agradeço. Seja muito bem-vinda. Obrigado demais. E pra gente começar, eu gosto de começar pelo início, tá? Então, eu queria que você... Como é que você veio parar, né? Como que você veio parar nesse mundo empresarial? Que a gente olhando para o seu currículo e tal, vem de piloto de avião, policial. Como que você veio parar? Como que foi essa trajetória sua? Você acordou assim, não, eu vou ser empresária hoje. Não, foi um processo de autoconhecimento, né? Eu passei por várias transições de carreira, né? A primeira carreira que eu comecei a construir foi de piloto de avião. Fui para São Paulo fazer ciências aeronáuticas. E como é uma profissão extremamente cara para você conseguir desenvolver ela, eu entendi que a melhor forma de eu conseguir atingir mais rápido o caminho ali na aviação era entrando na carreira militar. Uhum. Então, eu prestei o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo, justamente para que, a partir da Polícia Militar, eu conseguisse as horas de voos necessárias ali para me tornar piloto, né? Só que no meio do caminho eu entendi que eu sou uma pessoa extremamente comunicativa, embora hoje não tanto, né, porque eu trabalho com dados, mas dentro da corporação militar isso é um pouco complicado, né? Uhum. E eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade para lidar com hierarquias, por incrível que pareça. Então não durei muito nesse ambiente por conta disso, mas quando eu pedi para sair, literalmente, né, eu entendi que aquilo não era para mim. Você não foi aluno do Capitão Nascimento, né? Não, graças a Deus não. Eu voltei para Campo Grande meio que sem rumo, assim, sem autoconhecimento, sem entender quem eu era. E eu comecei a entender que meu caminho era no empreendedorismo depois que eu comecei a buscar minha identidade. Eu precisava entender quem eu era, as minhas habilidades, o meu propósito de vida, para que a partir disso eu ia responder aquela perguntinha essencial, né? Quem é você? Exatamente. Porque eu sempre fui uma pessoa muito inquieta. Então, eu não consigo estar num lugar só pelo dinheiro. Eu tenho que ter um motivo. E motivo, para mim, é o que me faz me colocar em lugares.
Então, tudo começa, é igual o livro que eu li recentemente, que é Comece pelo Porquê, do Simon Sinek, né? Eu não consigo estar em lugares, conversar com pessoas ou fazer coisas se eu não entender o porquê daquilo. E eu não via propósito meu, particular, na polícia e nem piloto de avião. Por quê? Depois que eu fui passar por um processo de autoconhecimento, que eu entendi que meu caminho era no empreendedorismo, eu entendi que eu estava buscando profissões que me dessem posição de poder por ego. E aí eu falei, não é por aqui. Não é por aí que eu vou. E aí eu comecei a entender um pouco desse processo e foi aonde eu conheci um pouco do digital. Comecei a me aprofundar dentro desse mercado, foi onde eu consegui ter prosperidade e sucesso nessa área. E aí foi só aprofundando e estudando um pouquinho mais do empreendedorismo, do mercado, das tendências. E aí eu fui construindo ali algumas estruturas de operação dentro do mercado digital e fora dele também, né? Que hoje é uma referência, né? Você hoje é uma referência nesse segmento. E qual foi seu maior desafio nessa transição, assim? Porque você saiu justamente porque talvez você não estava se enquadrando naquele formato. Mas, de qualquer forma, você teve que deixar algo. Você teve que deixar, para muita gente, uma segurança, né? Digamos assim, um apoio todo para sua carreira, enfim. E como foi para você isso aí? Foi de uma forma leve, tranquila ou não? Teve alguns perrengues? Não, foi bem desafiador, porque quando você tá lá, primeiro que é outra cidade, você tá longe da família, é uma corporação completamente diferente da sociedade civil, o ritmo é completamente diferente, exato. E até o seu conceito de vida, seu conceito social, seu conceito de relacionamento muda quando você vai para uma corporação assim. E para mim foi muito, muito drástico essa mudança. Então, quando eu retornei para Campo Grande, que eu voltei para casa, eu estava uma pessoa extremamente agressiva nas palavras, sem paciência. Se bem que eu ainda sou um pouco, mas assim, acho que o processo de desintoxicar de uma realidade para encarar outra, que foi o desafio maior, foi comportamental mesmo. E é bacana você falar isso, porque eu também passei por eu fui militar 4 anos na Marinha. Caramba. E a única referência que eu tinha de liderança era o militarismo quando eu fui assumir a minha primeira liderança. E eu sofri muito isso na pele porque a forma como eu dirigia a minha equipe era a forma como eu tinha lá o comando. Então era a referência que eu tinha. E foi um desastre, sabe? Eu fiz um estrago na minha equipe. E minha equipe era 70 mulheres. Nossa! Não tinha homem, era só mulher. E assim, foi um desastre. Eu, como líder, minha primeira foi um desastre. Foi onde eu aprendi. E como terminou isso aí? Numa reunião, na sala com a coordenação, todas elas, né? Pedindo a minha cabeça. E detalhe, elas conseguiram a minha cabeça. Porque realmente era... E eu assisti tudo isso. Eu não estava na sala, mas eu estava num quartinho escuro, assim, do vidro eu via. E eu assisti tudo. E assim, de 100% que foi falado, 80% era verdade. Isso que era mais triste, sabe? Verdades duras de engolir. Duras de engolir. Porque aí sim, aí eu fui trabalhar esse feedback. Aí eu não parei mais, sabe? Realmente eu fui estudar, fui me desenvolver como líder, justamente por aquela situação. E igual você trouxe, realmente é uma parte tóxica que faz sentido lá, né? Mas aqui fora, no civil, não faz sentido nenhum. Total. Né? Você praticar aquilo ali. E foi um dos maiores aprendizados da minha vida. E aquele dia foi um dos piores dias da minha vida. Porque imagino. Porque você ouvir, sabe? E depois você... Porque até você fazia e você não tinha tanta... Não dava tanto... Você não tinha... Eu não tinha noção do tamanho da besteira que eu tava fazendo. Sim. Entendeu? Sim. E foi um... É totalmente inconsciente, né? Totalmente inconsciente. Você não se dá conta que você tá fazendo aquilo, né? E aí depois que você fala, meu Deus, o que eu tô fazendo? Durante muito tempo eu repliquei muitas coisas que eu aprendi lá, que eu falei assim, cara, isso não é legal. Tipo assim, literalmente eu estar no lugar e fazer a minha equipe pagar flexão se chegasse atrasado. Não que seja ruim, mas não faz sentido. Não faz sentido. Lá dentro faz sentido, Exatamente. muito sentido, enfim. E é usado
para quem não conhece, é necessário dessa forma, porque às vezes tem situações que você vive extremos, né? Você está em situações extremas, onde é sobrevivência. Né? Então, ou você age dessa forma, ou você morre. Exato. Então tem... só que aqui na área civil não é necessário, né? E aqui você acaba fazendo um desastre. Mas enfim, né? Foi um aprendizado sensacional. Eu tinha que passar isso porque graças a esse dia eu vim parar para fui trabalhar como gerente de RH depois. Fui fazer essa formação ao ponto de ser gerente de RH, sabe? A mudança foi muito foi bacana. Drástico. Só que foi drástica, né? E eu tenho tenho contato com a minha gerente, que era da época, minha gerente, até hoje. E ela fala, quem diria, hein, Sanjo? Que hoje você tá na área de desenvolvimento humano. Eu falei, então, me desenvolvi tanto. Exatamente. Para buscar isso que realmente cheguei. Mas isso que é bacana, porque daí, igual você hoje, com certeza você traz isso para os seus treinamentos, para os seus mentorados, para a sua empresa, para os seus colaboradores. É a sua trajetória. Por isso que eu pedi para você contar um pouquinho de como foi, para justamente a gente chegar nesse ponto. Para quem talvez esteja passando num período de transição que você passou, qual que seria uma dica que você deixaria para essa pessoa? Quais cuidados que ela deveria tomar e quais habilidades que ela deveria tocar fundo mesmo para ter um resultado bacana? Bem, transição de carreira não é fácil. Ainda mais quando vem de áreas completamente distintas, né? Eu sempre falo que antes de fazer uma transição tem que ter uma preparação, tanto financeira como emocional, psicológica, enfim. Tanto nas empresas como na nossa vida pessoal, a gente precisa ter caixa de emergência. Então, o que eu digo para algumas pessoas que eu já conversei sobre transição de carreira? Se prepare para sair 1 ano antes. Então, comece a planejar, comece a fazer um caixa para que você consiga sobreviver pelo menos 6 meses sem salário. Que aí, nesse período, você está assegurado, digamos assim. E buscar, principalmente, requisitos emocionais e psicológicos, porque vai ser necessário. Qualquer tipo de transição, mudança de casa já é uma trabalheira, às vezes de desapego das coisas, tudo mais. Então, mudar de carreira, mudar de ambiente, mudar principalmente... E você mudou de cidade, né? De cidade, exatamente. É tudo muito drástico, mudar cidade, né? estado. Exatamente. Então, assim, a preparação emocional e financeira antecipada da decisão de sair. E isso é um ponto fundamental mesmo, porque poucas pessoas param para pensar, né? Que vou fazer, pensa assim, tudo no lado bom do negócio. Que eu vou para a polícia, que eu vou acelerar meu processo para aprender a voar, daí você de lá eu já vou ser um piloto, eu vou entrar. Mas não parou para analisar o fundamental, né? Como você vai vivenciar tudo isso aí? Isso que é bom de ser empresário, porque você passa a fazer cálculos e mais cálculos de tempo, de números. Eu vou fazer isso aqui. Das vírgulas. Só olha uma coisa também que agora eu comecei há pouco tempo a começar a fazer esses cálculos anuais. Sabe? Porque às vezes às vezes a gente fica no mensal, né? E aí o mensal a gente trabalha com sazonalidade. Vai ter mês X, vai ter mês Y e tal. Eu falei, não, mas como que isso vai custar no ano? Então aí já fica, você já pega aquele bolo e você fala, e aí fica mais fácil para você estar colocando nas caixinhas. Exatamente. Né? Mas voltando agora trazendo aqui para a atualidade, né, que eu chamei você também aqui para falar um pouquinho sobre, que são sobre as KPIs, né? Primeiro eu queria que você explicasse que acho que é isso, né? Que negócio que é esse? E o que você hoje atua nessa área? O que você faz, enfim? Eu atuo, eu comecei a empreender, né? Me tornei empresária há uns 6 anos aproximadamente, quando eu me desvinculei, né, da vida militar. No começo você não entende o que são KPIs, e normal, natural. Eu falo que a transição de você ser empreendedor para você ser empresário é quando você começa a entender seus números. E
KPIs basicamente são as métricas do negócio. Então, o seu ROI, que é o retorno do seu faturamento, ou seja, você investe tanto, retorna tanto, você tem ali o lucro líquido, você tem o ROI, tem o ROAS, o LTV, que é o Lifetime Value, que é quanto tempo aquele cliente fica dentro da tua empresa e quanto que ele rende no ano na tua empresa. Esse cálculo anual, hoje em dia eu não meço a mensalidade que meu cliente me paga. Eu meço quanto que ele rende anualmente na minha carteira. Porque a partir disso eu consigo fazer cálculos maiores de equity, patrimoniais, enfim. A gente tem métricas como CAC, que é o custo de aquisição do seu cliente. Quanto que você paga para o teu cliente estar hoje na sua base, na sua carteira, né? Então, são várias métricas, são vários números que fazem o seu negócio ser extremamente organizado e a gente conseguir entender se ele vai para cima ou se ele vai para baixo. Mas eu falo que hoje a maior métrica do negócio, ela não é numérica, ela se chama cultura. Se você tiver uma cultura sólida dentro da tua empresa, todos os outros setores e ramificações da cultura, elas vão sempre estar estáveis ou acima da média. Porque cultura você tem ali engajamento da equipe, você tem time de vendas que realmente veste a camisa da empresa, que sabe fazer um follow-up, que é você... o cliente não respondeu ou o cliente ficou de pensar, você retorna naquele cliente, não deixa o lead abandonado ali na base. Então, se você tem um time, uma cultura forte, você tem um time bem preparado. Se você tem um time bem preparado, eles vão fazer de tudo para manter as métricas da empresa sempre no azul ou acima da média, né? Legal. E olha que interessante, você trazer as métricas, enfim, alinhado com a cultura. Então, e poucas pessoas fazem esse tipo de link, né? Que o pessoal acha que a cultura é a parte lá do cafezinho, das festinhas, ou sei lá, ou do processo. Isso é endomarketing, não é cultura. Né? Então, mas as pessoas às vezes fazem esse link, né? Com isso. Agora, você trazer isso de uma forma amarrada com o resultado que eu tenho que entregar, com os números que a empresa tem que produzir, Cara, isso é uma visão bem bacana do negócio. E como é que a gente faz isso? Né? Por exemplo, como que eu trago isso para os meus colaboradores e falo para ele, poxa, é importante você saber qual a meta que a gente precisa ir para esse ano, é importante você descobrir, você olhar na onde que você acha esses números. Como que faz isso na prática? Olha, o processo de cultura é o investimento em pessoas. Se as pessoas estão bem engajadas, elas conseguem produzir mais resultados, a produtividade do time, que é algo que eu me preocupo muito. Mas para isso acontecer de fato, isso se tornar tangível, a gente precisa entender que talento por si só, pessoas boas tecnicamente, não são tão fundamentais para o negócio quanto você estimular esses colaboradores a entenderem que eles fazem parte desse resultado e vão fazer parte do crescimento. Porque se você tiver pessoas talentosas, só que são desengajadas, você tem passivo trabalhista e não equity. Equity é o valor patrimonial do negócio. E pessoas é o maior patrimônio que você tem dentro do seu negócio. Tanto pessoas, clientes, fornecedores, como os colaboradores. Se você tiver esse time desengajado e não mostrar para eles que eles fazem parte desse crescimento, que eles podem ganhar mais a partir do serviço que eles estão prestando, eles vão ser um passivo trabalhista, eles vão ser custo, não vão ser investimento. Uhum. Então, trabalhar aí esse entendimento com a sua equipe. Mostrar que através desse trabalho, através da sua entrega, mostrar que isso aí faz parte da sua cultura, né? Que a cultura é isso aí, você está ali, exatamente, você está ali regando todos os dias, né? Exatamente. E para aquelas empresas, né, que às vezes não acham que isso aqui é papo de coach, de consultor que quer vender consultoria... às vezes o cara está começando agora e falar isso aqui não é necessário, minha empresa não tem cultura. Já começa errado por aí. Ele acha que a empresa dele não tem cultura. Que você, não sei se você já pegou alguma empresa assim, se já teve algum cliente com esse tipo, ou conhece alguém que tem esse tipo de pensamento.
E se sim, o que você colocaria para esse cara? Primeiro, se ele tem esse cuidado com os números ou não, né? E o que talvez ele precisa atentar para que ele não corra, entrar nesse erro de não valorizar isso, de fazer, e lá na frente ele talvez tenha até prejuízos ou coisas desse tipo. Até além de Grow faz muito esse trabalho. E a primeira coisa que a gente identifica em 99% das empresas é falha no processo. Cultura faz parte do processo, então começa pelo processo. Aí dentro do processo a gente tem a parte de cultura, tem as diretrizes da marca, tem o branding, tem a vendas, tem o marketing, tem tudo. E o que a gente entende hoje? Sem processo, sem crescimento. A gente literalmente pega empresas que faturam bem, mas anotam tudo no caderninho, no folheto ali de padaria. E aí aquilo se perde e a pessoa não tem o controle, ela não sabe quanto entra anualmente dentro da empresa, no caixa da empresa, o que é faturamento e o que é lucro, não tem caixa emergencial. E aí você vê uma triste realidade quando acontecem momentos como a pandemia que a gente teve. As empresas, elas não têm caixa de emergência. Então, o que é o saudável, por mais que seja difícil de acontecer? Uma empresa ter 6 meses cobrindo todos os custos para ela conseguir sobreviver. Caixa de emergência em 6 meses. Exatamente. Da mesma forma que é na nossa vida pessoal, o ideal também é nas empresas. Essa é uma realidade extremamente rara hoje na realidade do empreendedorismo brasileiro, porque a gente paga imposto muito alto. Verdade. Então, se você for trazer ali o valor do seu produto ou do seu serviço, as pessoas vão falar assim, mas está muito caro. Caro para quem? Porque você vai custar tanto para minha operação, eu pago tanto de imposto, no final me sobra isso. Aí quando você coloca na ponta do lápis, o cliente entende o valor do seu produto ou do seu serviço. Porque tem tributação que chega a 27%. Então, assim, é muito complicado uma empresa crescer se não tiver um processo estabelecido. E cultura faz parte de um desses processos, né? Porque talento sem processo, você tem pessoas super talentosas, tal, que manjam muito. Só que se você não tiver processo, você tem um sistema de pessoas extremamente talentosas, mas elas vão ficar num ambiente desorganizado, você não vai conseguir ter produtividade do time. Se você não tem produtividade do time, você não consegue ter resultados. Nenhuma empresa consegue crescer se não estabelecer e implementar processos. Processo é extremamente chato, você tem que ter diretrizes da empresa, você tem que ter normas, manual de cultura, manual de marca, o processo de vendas, o processo de marketing, o que tem que fazer com cada parte operacional. É chato isso para o empresário, mas é necessário se a empresa quer crescer. E eu tenho certeza que todo empresário busca crescimento empresarial, mas não tem como crescer se não estabelecer processos claros, não somente para você, para os seus colaboradores também. E olha que interessante, o processo, independente de quem esteja operando, ele vai seguir porque está ali desenhado, né? Não tem... Então também você não corre o risco de perder informação, você não corre o risco de perder recursos, porque se você não tem esse cuidado, às vezes isso aí você vai falar, poxa, mas eu tô vendendo bem, mas não sobra dinheiro, né? E justamente porque você não está sabendo onde é que está, qual que é a falha, justamente talvez porque não tem um processo claro e desenhado, e aí você não tem como ter esse controle, porque você não sabe onde que tá qual que é o gargalo daquele negócio. E você trouxe uma coisa que eu achei bem bacana, que é não saber o preço, não saber o que está sendo, o que está sendo faturado, não saber qual que é o seu lucro. Você olha lá, tem X, você acha que aquele dinheiro todo lá é seu, né? Exatamente. E aí quando você faz o cálculo... Tem pessoas que precificam, na verdade, tudo começa na precificação do produto ou do serviço. Tem pessoas que colocam ali, vendo um produto físico, coloca 100%. Mas se você for tirar o imposto, a gasolina que você gastou para ir buscar esse produto, a luz do teu estabelecimento, o teu colaborador, você vê que você não está ganhando nada ali de margem. Você ganha no volume, mas não tem margem por produto. Olha, num dos podcasts anteriores a gente falou sobre isso aí também.
que às vezes a pessoa, o empresário ele fica focado no, eu faturo lá 1 milhão. E às vezes se ele for parar para fazer a conta, talvez ele tá gastando até 1,50 milhão do que ele tá pagando para poder desse faturamento de 1 milhão, né? Por isso que eu não acredito quando as pessoas falam sobre faturamento. Eu sou milionário porque eu faturo 1 milhão. Faturar 1 milhão é diferente de lucro, que é diferente de patrimônio. Então você não pode dizer que você é milionário se você não tem um patrimônio de 1 milhão. É verdade. Isso é muito bacana. E dependendo do negócio, por exemplo, negócio de combustível. A pessoa, às vezes, você passa ali, o frentista tá com um bolo de dinheiro na mão, né? Só que a margem desse produto em si, para quem está operando, é muito pequeno. É muito pequeno. Então, realmente, ele ganha no volume. Mas aquele todo dinheiro que circula ali é só uma passagem, né? Ele não fica com... Exatamente. Então, e esse eu acho que é um dos principais gargalos para quem está começando. É você entender muito bem isso aí, né? Tá claro para você isso aí, que o dinheiro que está ali, ele não é seu, é da empresa. A gente vê muito, principalmente quem está começando, fazer não ter essa divisão, não tirar um polo labora, achar que o dinheiro da empresa... Exato, acontece muito. E aí mistura o dinheiro pessoal com o da empresa e vira aquela bagunça. Paga tudo no mesmo centro de custo. Você tem noção, tem cliente que eu já atendi que se ele faturava 20 mil no mês, ele tirava 20 mil de prolabore. Se ele faturava 3 mil, ele tirava 3 mil. Ficou com margem, quebrou. Literalmente quebrou. Então, assim, você vê que isso é uma realidade. É igual ter uma padaria e comer todos os pães, né? Exatamente. Porque quando você consegue ganhar a mais, o ideal é você reinvestir no negócio. Ou então deixar guardado, ou colocar para render ali, fazer um bom rendimento, fazer um acordo ali com o teu banco. Mas se você ganha 10 mil e você tira os 10 mil, ganha assim, se você faturou 10 mil e você tirar os 10 mil, você não é empresário. Você está sendo prestador de serviço ou funcionário da sua própria empresa. Você não está tendo administração. Olha só. E qual é o momento, por exemplo, igual você trouxe assim, que eu faturo, né? Tenho minha margem de lucro e tal, depois eu reinvisto. Qual é o momento, ou se tem essa métrica, eu não sei também, onde eu falar, não, agora sim, agora eu posso fazer essa retirada. Tem isso ou não? Tem alguma orientação nesse sentido? Ou isso fica a critério do empresário também, conforme a estratégia dele e tal? Como que como você vê isso? Depende da estratégia do negócio, né? A gente sempre fala que o dinheiro da empresa, ele tem que ter um objetivo. Então, qual que é o objetivo da empresa ao fazer um caixa emergencial ou a economizar 10% de todo o faturamento vai ficar no caixa da empresa? Por quê? Ao longo de um ano eu tenho que ter um objetivo, eu tenho que ter um porquê desse dinheiro no meu caixa. Então vamos supor que todos os meses 10% vamos colocar o equivalente aí a 10 mil reais fica no meu caixa. No final do ano eu tenho o valor X de 120 mil, certo? Qual é o objetivo? Para que eu vou usar esse 120 mil? Eu vou usar para investir em marketing, eu vou criar uma boa campanha, eu vou aumentar minha estrutura física, eu vou fazer uma reforma, eu vou imputar tecnologia na minha operação, eu vou automatizar processos. Tem que ter um objetivo, claro. Porque aí tem a diferença do dinheiro que você vai colocar no caixa emergencial, que é diferente do dinheiro que você vai usar para reinvestimento do negócio. Tudo isso tem que estar tabelado. O valor do teu produto ou do teu serviço já tem que ter essa dedução. Entendi. Então, você já tem que precificar o seu produto ou serviço pensando que todos os meses... X% daquilo ali X% vai para reinvestir. Exato. X% vai para o caixa de emergência. Exatamente. E isso aí entra tudo no seu custo lá do produto. Exatamente. E essa visão a galera não tem. Não.
Principalmente negócio pequeno, né? Porque você demora pra entender. Eu mesma, quando comecei, eu não tava nem aí. Ia pro meu banco, ia lá, fazia alguns investimentos, porque eu sempre gostei muito de investir, fazia alguns investimentos, só que eu não tinha noção. Tanto é que eu tava pagando lucro presumido durante um bom tempo. Aí, quando veio as guias da Receita, eu falei assim, tem alguma coisa errada. Liguei pro contador e falei, olha, não dá não. E assim, pagando absurdo de imposto, sendo que são coisas básicas de contabilidade. Claro que no começo a gente não vai ter noção de CAC, de LTV, do que a gente está devendo para a Receita Federal, mas o mais importante é você ter organizado, colocar exatamente o que custa cada coisa na sua empresa. Desde a mesa que você usa para o teu trabalho, a internet que você paga, a luz, o combustível, tudo tem que estar ali. Os impostos, né? Os impostos. Isso também que é difícil para o empresário entender que daquilo, porque você vai emitir uma nota, só que aquilo não vai sair exatamente aquele momento sai da sua empresa. Aí você Exatamente. pega e incorpora aquele dinheiro da empresa. Aí vem as guias para você pagar no mês seguinte. E aí você pega e já gastou esse dinheiro daqui. E aí como que você faz, sabe? Exato. Então você não tem logo no início essa bagunça que você faz mesmo, porque se você não tem uma orientação, claro, porque daí você já perdeu a noção daqui. Por isso que é importante você ter esses números todos planilhados no sistema e tal. Sim. Sabe? Fazendo essa projeção, né? Olha, dia 20 lá, dia 15, eu sei lá o dia que é exatamente, mas sei que um dia do mês que vem eu vou ter que pagar Exatamente. esse valor da nota aqui. E o primeiro investimento que uma empresa inteligente faz é investir em contabilidade. O erro da maioria dos empresários tô crescendo, vou tirando dinheiro aqui, tal, tô ganhando mais, aí ele vai se evoluindo financeiramente na empresa, não tem ali uma contabilidade que vai olhar e colocar na ponta do lápis cada coisa. Por isso que eu falo que o primeiro investimento que você tem que fazer quando você começa a crescer é você colocar a contabilidade e depois, em segundo lugar, o jurídico. Porque, olha, é muito fácil você perder muito dinheiro com uma palavra diferente no contrato. Eu já cheguei a perder 80 mil num contrato pela diferença entre o líquido e o bruto. Olha. 80 mil. Numa tacada só. Então, assim, são percepções que você vai tendo que conforme você cresce e evolui na empresa, você investe em alguma coisa. Uhum. E se eu falasse assim, antes o investimento 00, antes da contabilidade, é o investimento em mentalidade. Porque não adianta nada você querer abrir uma empresa com a mentalidade de CLT. Senão você vai virar escravo do teu próprio negócio. Você falou tudo. Eu também sigo essa mesma linha de raciocínio, mas isso eu aprendi na prática, né? Eu acho que depois que eu converso com vários empresários assim como você, e com todos que eu converso tem essa mesma opinião, que é antes de você ter lá o seu plano de negócio, antes de você falar, não, vou fazer, cuidar da sua mentalidade. Que daí vem aquela perguntinha que eu estava falando do início, de quem é você? Então, quais são, né, suas fraquezas, suas dores, como você lida com frustração? Então você tem que ter essa resposta, porque quando você entrar nesse processo de ser empresário, de ter uma empresa, de ir lançar para esses desafios, você vai precisar desses recursos todos. Exatamente. Né? E muitas das vezes você vai sentir na pele, e olha que difícil, aí eu falo por mim mesmo, essa passagem desse aprendizado ele é solitário, né? Você vai vivenciar isso tudo sozinho, então é bem... Vai ralar muito para aprender. Vai ralar muito para aprender. Isso que eu falo, CPF forte é CNPJ forte. Olha que interessante. E a gente volta e tem muitos empresários, principalmente que está iniciando, que acham isso que é papo de coach, papo de palestrante, treinador, que quer vender palestra e treinamentos. Mas é o caminho. Então, se você não passou por isso, você ainda vai passar. Exato. Porque todo mundo passa. É o degrau que não tem como pular. Em algum momento você vai sentir a necessidade de fazer esse processo de desenvolvimento pessoal, cuidar da sua mentalidade. Com certeza. Porque senão você vai simplesmente desistir, vai jogar tudo pro alto, porque você não vai dar conta, né? Não porque dá. é muita coisa que você precisa administrar.
Exatamente. E fico pensando, tipo, isso a gente está falando de uma empresa e a gente conhece vários empresários, tem você mesmo, né? Tem mais de uma empresa. E aí, como que lida com tudo isso, Exatamente. Eu falo que quando você decide, porque se tornar empresário é uma decisão, decide se tornar um empresário, abrir um negócio, a primeira coisa que você tem que ter em mente é: por que eu estou abrindo esse negócio? Se você falar pra mim assim, eu tô abrindo meu negócio, eu quero começar a empreender porque eu quero ganhar mais dinheiro, vai se lascar rápido. Porque quem pensa em dinheiro cria uma empresa pobre. Agora, quem pensa em valor atrai investimento, atrai em capital, atrai ali uma estrutura de negócio que pode se tornar um grande equity. Agora, por que você acha que a maioria das empresas, o último estudo do Sebrae deu isso, né? Eu não sei quantos por cento, mas a cada 6 empresas, uma quebra até os seus 5 anos, ou alguma métrica mais ou menos nesse sentido. Por quê? Porque a pessoa não tem estrutura de mentalidade. Ela quer abrir um negócio porque ela quer ganhar mais dinheiro. Eu não quero depender de patrão. Ótimo motivo. Eu também não quero. Mas o segundo motivo é: eu quero ganhar mais dinheiro. Tá, mas o que o teu negócio vai servir as outras pessoas? Porque o negócio ele tem que estar baseado em servir. Produto, serviço. Por isso que é a razão social, né? Qual que é a sua razão social? Para que ela está existindo? Exatamente. Precisa ter um porquê. Da mesma forma que a tua vida precisa ter uma significância, você precisa entender qual que é o teu papel no mundo, a tua empresa também. Porque senão você não dá conta de sustentar. E você não tem o que eu considero ser um pilar extremamente importante, que é o branding do seu negócio. Se você não tem um motivo para existir, no caso, o negócio em si, como que você vai querer que a sua marca seja conhecida no mercado como as grandes marcas que a gente vê por aí? Porque você não é conhecido por você falar do seu negócio. Marca forte não é quando você tem que ficar explicando o que é o seu negócio. É quando o nome da sua empresa fala por você. E isso está atrelado ao que a gente conversou agora há pouco: processo e cultura. Só que isso só vai acontecer depois que você já tem ali uma, literalmente, skill de mercado. Quando você já passou pelo processo, quando você já errou. E o negócio de você ser empresário é você errar mesmo. Só que erra rápido para consertar rápido. Porque se você ficar cometendo o mesmo erro, o negócio não anda. E a primeira coisa que você tem que fazer nesse processo é mentalidade, pilar da mentalidade. Depois do pilar da mentalidade, contabilidade, jurídico. Aí implementa processos operacionais, cresce a empresa. Eu sempre falo que quando a empresa cresce, ela necessita de uma organização. Então, cresceu, organiza a casa. Cresceu, organiza a casa. E se você pensar só no crescimento, né? Sempre não vai ver. Porque não tem como você só ficar esperando um negócio acontecer para colocar o teu produto no mercado. Bota do jeito que tá. Da mesma forma, não tem como você ganhar escala, ganhar tração de mercado se você não organizar a sua casa, se você não tiver processos. Você vai até um teto. Depois você chega numa limitação. Então cresce, organiza. Porque senão você não consegue ter constância, você não consegue ter uma eficiência no médio e longo prazo. Você vai conseguir entregar ali a sua camada operacional, vai conseguir atender bem seu cliente até um teto. Depois disso, você não tem capacidade operacional de atender. Isso acontece porque as pessoas, os empresários, não se preocupam nessa estruturação dos processos internos da empresa, das normas de conduta dos colaboradores, o processo de cada setor dentro do negócio, os números. Só que isso é um segundo passo. O cara vai começar no negócio, ele vai ralar muito, ele vai quebrar muito a cara, ele vai pagar imposto que nem devia estar pagando porque não está enquadrado no que nasce certo. E é natural que isso aconteça. Só que quanto mais rápido você buscar e investir no pilar mentalidade, você consegue reduzir todo esse processo de aprendizagem aí, né? E olha que bacana, você voltando um pouquinho lá naquele que você trouxe da empresa, que vai para o investimento, que vai para reserva de emergência, nesse processo tem o seu prolabore também, né? Uhum. Então, o que você vai, digamos assim, nesse primeiros 5 anos de vida da sua empresa, o que você vai tirar vai ser o seu prolabore,
que é, digamos, o seu salário para trabalhar lá na empresa, né? Agora, e lá no final do ano você vai ver se vai ter saldo ou não, e aí esse saldo, ele não é esse de reinvestimento. Isso aí que digamos que seria o seu lucro em si, ou não? O que tem que sobrar tem que estar dentro dessas duas. Olha, depende de como é a estrutura do teu negócio. Porque tem negócio que você precisa vender em volume. Tem empresas que são mais high ticket, você vende um produto ali com um valor agregado e você precisa vender menos. Não tem tanta necessidade de você vender em volume. Claro que na escala o jogo muda. Mas você tem que estabelecer prioridades. Hoje em dia, se você for parar para fazer um cálculo de uma empresa pequena para o médio, ou até mesmo médio, as empresas elas precisam investir 20% em marketing, 10% em reinvestimentos e 10% em caixa de emergência. Vai depender de como é a estrutura do teu negócio, não tem um número específico. Vai depender de quanto você fatura mensalmente, anualmente, como você paga os seus colaboradores e os seus fornecedores, como que é o seu relacionamento com o banco. Tudo isso é variável. É mais um planejamento financeiro da sua estrutura interna. Então, cara, tenho condição hoje de reinvestir 20% em marketing, deixar 10% caixa de emergência e 5% eu vou colocar nessa poupança aí para reinvestir lá na frente. Porque, querendo ou não, quando você fala de investir em marketing, muitos empresários ainda têm a percepção que isso é custo. Isso não é custo, isso também é investimento. Então, se você for colocar na ponta do lápis, você está investindo 20% em marketing. Que você falou, né? 20% em marketing, mais os 5 ou 10% que você vai definir anualmente. Então, você está investindo 30%, 25%. Então, isso é extremamente importante estar dentro de um planejamento financeiro que você... Eu falo que o saudável para uma empresa é fazer um planejamento financeiro trimestral, semestral, anual e vai criando outros objetivos e metas a médio e longo prazo, 5 anos de planejamento, onde que eu quero estar daqui 3 anos, a 5 anos, 10 anos. Mas o ideal é ter um planejamento financeiro e estratégico de 3 meses, 6 meses e 1 ano, pelo menos. Gente, só de te ouvir já cansou. O cérebro tá... Você tá cansado aí também? Você tá igual? Eu falei, meu Deus do céu, quanto número essa menina trouxe? Mas ela veio hoje aqui justamente para falar disso aí, tá? Falar de números, de dados. E olha que bacana, que aula, Mara. Que aula que você tá dando aqui. E justamente, a gente já tá caminhando pro final. Olha aqui. Falou muito rápido, não dá tempo. Rápido. Mas trazendo de novo para esses dados, para os números, enfim, o que você aconselharia esses pequenos empresários a cuidar? Por exemplo, qual o indicador que eu tenho que, assim, independente do tamanho da minha empresa, independente do segmento que eu uso, eu tenho que estar de olho? Olha, eu bato na cultura. Mesmo que seja só você na empresa. Se você tiver cultura, você consegue crescer para trazer mais números. Beleza, a gente entende que faturamento, métricas como faturamento, LTV, CAC, são importantes, mas a cultura ela vem como primordial mesmo que você seja solitário dentro do negócio. Mas se eu for colocar uma métrica numérica que é importante para o negócio, é o CAC, que é o custo de aquisição de cliente. Quanto que você está pagando para ter esse cliente? E o quanto ele investe na tua empresa, ele coloca no teu caixa para você conseguir entender. Tá, eu invisto R$20, vamos supor que eu invisto em tráfego pago R$20 para ter um cliente na minha empresa, mas ele me rende anualmente 40 mil. O CAC está excelente. Então, se eu for olhar para uma métrica específica numérica, eu olharia o CAC, custo de aquisição do cliente. Porque se eu estou pagando R$100
pro meu lead vir pra minha base e ele gasta 120 comigo, fica inviável. Então essa é uma métrica para você entender se o negócio está saudável. Olha que legal. E isso aí isso aí não ensina na escola. Não. Não ensina educação financeira, não ensina empreendedorismo, não ensina ser empresário. Isso aí é a vida mesmo. Olha como que é. Isso aí só aqui no Bora Atender Bem para você aprender. Ó. Não Exatamente. tem outro canto para você ir, não. E caminhando aí pro final, eu quero que você deixe, por exemplo, não uma dica em si, mas tipo assim, igual você falou, você tem que olhar para a cultura, olhar para a sua aquisição de cliente, que é importante. Mas a gente falou da mentalidade também, que você tem que olhar para a sua mentalidade. Mas nessa sua trajetória aí de atendimento, de cliente, qual que hoje é a maior dor desses empresários? Né, isso aí agora na prática de mercado mesmo. O que você tem, pela sua vivência, pela sua experiência, o que você tem se deparado nessa parte de números aí? A maior dificuldade das empresas hoje é conseguir estabelecer estratégias que o levem à escala. Empresa de um produto só, difícil crescer. Difícil crescer. O que eu sempre trago para as empresas hoje que querem crescer, mas ainda não tem uma estrutura, não tem uma mentalidade, tenha uma esteira de produtos. A maior dor das empresas hoje é vender um produto só ou um serviço só. Se você tem vários produtos e vários serviços para oferecer para os seus clientes, você consegue vender produtos diferentes para o mesmo cliente, ou seja, ele vai pagar 2 vezes vai colocar dinheiro 2 vezes no teu caixa. Então, a maior dor dos empresários hoje é ter essa percepção de crescimento de negócio. O que eu posso fazer para minha empresa crescer? Porque, cara, chega num teto. Tô aqui faturando 50 mil todos os meses, pago 15 mil de folha, mais 10 mil só de fornecedor, e já aí quando você vê, nossa, eu faturo 50 mil. O que isso significa? Já foi dinheiro. Já foi todo dinheiro. Então, essa questão de visão de negócio, de estratégia de negócio, de como eu vou crescer. As empresas hoje elas não conseguem ter processos claros, definidos, mas essa percepção de crescimento ela vem do dono. Que aí se liga no pilar que a gente volta, que é o da mentalidade. Se você trabalhar o seu pilar de mentalidade, você consegue pensar de forma mais clara nas estratégias de crescimento para o teu negócio. E você trouxe empresa de um produto só e tal, mas eu tenho que tomar cuidado também, porque às vezes eu trago coisa que está fora do meu nicho também, né? Nessa ânsia de você, não, tem que ter um produto, aí você acaba trazendo algo que não... Sim. Né? Que talvez seja um tiro no pé seu também, né? Com certeza. Sei lá, uma empresa... esse dia eu tava, um exemplo, uma empresa que vende roupa, assim, há 5 anos ela vende roupa, 6 anos ela vende roupa, e de uma hora para outra ela traz eletrodoméstico para vender junto. Você entendeu? Não tem estratégia. Sabe, não tem nada a ver com isso que você está falando, sim, né? Sim. É pensar pelo ponto de vista lógico. Porque ainda assim a pessoa vai ficar amarrada num teto. Vender produto físico é teto, você não tem escala. Escala é você conseguir vender literalmente quando você está dormindo. O que, por exemplo, eu faria para uma loja de roupa de bairro? Cara, abri ali a minha loja, 6 meses consegui aumentar meu faturamento em 30%, em 1 ano eu consegui aumentar 100%, expandi a loja, abri unidade 2, 5 anos eu já tenho uma experiência de empresária, já passei pelos percalços, já consigo ter um faturamento legal, mais de 6 dígitos mês, consigo entender ali faturamento e lucro, e aí eu simplesmente dentro dessa minha expertise, eu falo, por que não ensinar outras mulheres a também abrirem suas lojas de roupas e, quiçá, criarem a sua própria marca?
e como elas lidam com todo esse processo de ser empresária de lojas de roupas. Aí eu saio de um negócio físico, crio um negócio digital que me possibilita escala. Aí é outro game. Agora, vender o tempo inteiro produto físico ou serviço que eu não tenho escala, você sempre vai chegar numa limitação. O ideal é sempre você pensar... Ali, você vai parar nele. Exatamente. É sempre pensar numa esteira, numa estrutura de negócios em que você pode tracionar e ganhar escala. Cara, que aula. Que bom, fico feliz. Poxa, muito massa, muito legal mesmo. Eu tô aprendendo pra caramba aqui com você. Eu tô anotando tudo, ó. O tempo nosso já infelizmente, foi, mas né? teremos outras oportunidades. Se Deus quiser. E eu quero deixar esse tempo agora para você falar sobre a sua empresa, falar sobre o que você faz, um tempo seu, e que você deixe a dica de um livro pra gente aí, para quem tá assistindo, ouvindo. Show, combinado. Bem, hoje nós temos um ecossistema de empresas que ela trabalha na implementação de processos, que é ajustar o que precisa ser ajustado, que a gente estava conversando, tracionar, ganhar estratégias de negócio, ganhar atração, ganhar escala, que é a parte que é a aceleradora de negócios. E tem a parte que, quando você já está grande, você precisa automatizar processos. Chega um crescimento da tua empresa que você precisa automatizar processos. Então, a gente tem, além de Grow Business Intelligence, que traz toda a estrutura que você precisa para entender sobre o teu negócio, porque você vai passar por literalmente uma banca de várias perguntas para você entender quanto que está entrando no teu caixa, quanto que está saindo, como que está o teu jurídico, como que está o seu estratégico, e vai dar um dashboard para você olhar a situação da sua empresa. A gente vai trazer maturidade do seu negócio, se o seu negócio está na ideação, se está no crescimento, se está na floração, se está na frutificação, que já são empresas escaláveis. E a partir disso você vai conseguir literalmente ter uma bússola de, cara, eu preciso trabalhar o meu financeiro, eu preciso trabalhar o meu estratégico. Então vai apontar exatamente a direção que você precisa tomar para o teu negócio. Aí nós temos a BPM Group, que é uma aceleradora de negócios que pensa ali em estruturas de negócios e estratégias que vão fazer com que você venda mais na internet, que é a parte de trabalhar posicionamento estratégico de marca, tanto B2B como B2C. B2C, quando a gente fala, é psicólogo, médico, advogado, e B2B é a marca, a empresa em si, né? E nós temos a WeMake AI, que constrói inteligências artificiais. Então, a empresa vai crescendo junto com a gente no ecossistema, até chegar no momento de que, cara, tô vendendo muito, preciso automatizar processo, preciso colocar IA para fazer atendimento aqui. Então, ela passa por todo esse ecossistema. É tudo pensado para a pessoa fazer uma esteira e a gente ter um LTV. Uma jornada. Desse cliente. Ele vai estar sempre na sua carteira. Sempre na minha carteira. Olha que aí, quando ele chega aqui, não tem como ele sair. Porque a gente criou um servidor que toda a inteligência artificial ela roda no nosso servidor. Então ela fica com a gente a vida inteira. Enquanto ela for utilizar a nossa inteligência artificial, ela fica aqui. Olha que bacana. Que legal, muito inteligente mesmo. Por isso que é inteligente o nome. Exatamente. Mas em toda a estrutura, além de Grow mesmo, a gente tem vários produtos e serviços que atendem hoje, tanto os pequenos como os médios empresários, principalmente. Atendemos grandes? Atendemos grandes. Mas o nosso intuito é fazer com que menos empresas quebrem. Diminuir ali as estatísticas, as métricas decadentes que a gente tem hoje do empreendedorismo brasileiro, né? Excelente solução, parabéns. Obrigada. E fico à disposição aí pra gente conversar muito. O livro que você vai deixar pra gente, qual que é? O livro. Eu reli recentemente o Comece pelo Porquê. É um livro que é tanto para você adquirir essa percepção de por que você está fazendo o que você está fazendo, tanto na sua vida pessoal como na sua vida profissional. E volta e meia você precisa revisitar o seu porquê, porque senão perde o sentido. Porque quando você está lá no momento de estresse, porque quando você está no momento de estresse, você está ali apagando incêndio dentro do negócio, muitas vezes você fala assim, eu não quero mais isso, eu vou largar, vou abandonar, jogar tudo pro ar. E aí você precisa revisitar o seu porquê novamente. Então é um livro para você ler durante a sua jornada de vida. Lá quando você está bem, quando você
Comece pelo porquê, e se eu pudesse adicionar uma pitada para você ganhar tração e crescimento, são as 48 leis do poder. Porque ela vai te ajudar a fazer negociações que talvez ali no primeiro estágio do empreendedorismo você não tenha tanta necessidade. Mas quando você precisa ter negociações um pouco mais robustas, ter persuasão, ter posicionamento, postura, enfim, criar uma identidade pessoal fortalecida, estratégica e bem posicionada, 48 leis do poder é extremamente importante para você conseguir, literalmente, sentar numa mesa e em 5 minutos fechar uma negociação de 5, 6, 7, 8 dígitos. Cara, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Foi uma aula que você deu aqui. Eu não esperava diferente, né? que era isso mesmo. Por isso que eu queria que você viesse aqui. E quero te agradecer, para deixar aqui o canal sempre que você precisar e quiser, a gente vai estar aqui para poder te receber. Uma honra sempre ter você aqui com a gente, tá bom? Eu que agradeço, obrigada. E para você que acompanhou a gente aí até agora, quero deixar também o meu agradecimento. Compartilhe esse vídeo, divulgue, se inscreva no canal, mande lá para o seu colaborador, manda para o seu contador, manda para todo o ecossistema, para pessoas que você acha que vai se interessar por esse assunto. E compartilhe o canal, tá? Assim você vai estar ajudando o canal a chegar ao maior número de pessoas possível e que a gente possa crescer também, levando essa informação, esse conhecimento de uma forma leve, mas de profundidade. Muito obrigado pela sua companhia e quero mais uma vez aqui agradecer a LTS Engenharia, a Cheiro de Bolo e o Cartório de Registro de Imóveis de Campo Grande, terceira circunscrição. Muito obrigado por essa parceria. E para você, eu finalizo com essa pergunta de sempre. E é uma pergunta e um convite. Bora atender bem? Tchau!